Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu estou aqui num lugar bem tranquilo. Tá sendo uma semana bem relaxante para mim, bem tranquila. Então eu decidi realmente, não queria fazer nada no calor do momento. Quando você tá assim com a cabeça meio quente, você acaba tomando decisões erradas. Então eu preferi. Quem acompanha sabe que eu saí recentemente do trabalho que eu estava e agora eu estou aqui fazendo um trabalho voluntário e que tem sido bem tranquilo para mim. Então eu preferi fazer isso até para relaxar um pouco a cabeça e pensar no que eu vou estar fazendo, né? Então eu comecei a pensar em tudo, num todo assim, por que eu estou pensando em ir embora porque há pessoas que passam pelo mesmo que eu passei e não pensam em ir embora. E eu sim. Então acho que isso até vai servir para algumas pessoas que estão na dúvida, às vezes, de se vêm para cá ou não, ou que seja, que não necessariamente Portugal, outro país, a fazer a escolha certa, né? Então, antes de vir para cá, estava no Peru e lá mesmo eu comecei a dar uma pesquisada sobre Portugal, porque eu ouvi falar que não tem muita burocracia para vir, para conseguir a residência. E também, inclusive, eu já estou até com a minha manifestação de interesse, né? Mas claro que nem tudo são flores, né? Desde que eu cheguei aqui, eu levei. Foram dois golpes, né? Um de um português e um outro de um brasileiro, que, pelo que me contaram, ele não está mais aqui, ele foi para a Irlanda. Até mesmo que Portugal é um país pequeno, então ele tentou aí formar uma outra equipe para trabalhar, postou no Facebook, várias pessoas já falou para tomar cuidado, que não paga. Então, pô, um país tem o quê, uns 12 milhões de habitantes, algo assim, e o cara faz essas coisas, uma hora ou outra vai ficar difícil para ele conseguir conseguir pessoas para trabalhar com ele, porque, bom, notícias correm, né? Então ele não ficou mais, ele não tá mais aqui, esse brasileiro, mas eu vou estar falando melhor sobre isso. Para mim, o momento mais difícil quando eu cheguei aqui foi o golpe que eu levei da casa, né? Então eu vou falar bem, porque eu já falei sobre isso num outro vídeo, então resumidamente, foi prometido várias coisas na casa e não tinha, foi prometido geladeira. Eu conversei com um brasileiro que estava aqui em Portugal antes de vir, porque esse português eu suspeitei, né? Algumas coisas, um brasileiro falou pra mim, não, vem, o cara é gente boa, me ajudou com isso, me ajudou com aquilo. Quando eu cheguei aqui, essa mesma pessoa já havia brigado com ele. Então essa pessoa falou comigo por telefone, estava aqui há uns 3, 4 dias, não conhecia realmente o cara. Ele não é uma pessoa ruim, esse brasileiro que eu conversei, realmente é uma pessoa boa, só que foi enganado assim como eu. Então pegou o calção a mais dele, da casa, pegou um calção, esse português pegou um calção para ele, prometeu coisas na casa, não tinha para mim, ele prometeu também coisas e a casa veio sem geladeira, a casa era muito ruim, trabalho também, ele falou, nossa, eu conheço muita gente aqui, tal, mas isso aí foi vacilo meu, né? A gente tem que confiar desconfiando das pessoas, mas também foi o único problema que eu tive com português aqui. Eu tô há 4 meses aqui, eu fui muito bem tratado, não sofri nenhum tipo de preconceito, sei lá. As pessoas aqui, eu tinha uma visão ainda assim de Portugal. Eu vim pra cá, em questão dos portugueses assim, eu achei que eles são muito educados, muito gente boa, pelo que eu tenho passado, eu posso dizer, né? Eu não sei, às vezes há pessoas que moram em cidades maiores aí, convivem mais, mas até então eu já fiz várias coisas aí, fui em banco, também já conversei com portugueses e, enfim, eu fui muito bem recebido e muito bem tratado. Mas, claro que em todo lugar tem pessoas boas e ruins, né? Então, aconteceu esse problema aí que eu tive com esse cara. Eu saí da casa lá, a senhora lá que me alugou a casa, eu não falei nada para ela do que aconteceu, né? Porque eu fui
esse português que conseguiu essa casa para mim, e eu sei que a senhora nem sabia do que estava passando por ali, do que estava acontecendo, pelo que eu percebi. Então eu não quis entrar mais nessa. Eu não quis mais fazer um. Eu estava cansado, eu só queria sair dali, daquele local. Então eu preferi não. Eu só falei para ela que eu ia ter que sair, que, enfim, eu consegui um trabalho em outro lugar, tal, tal. E de fato eu consegui um trabalho com alojamento, mas de qualquer forma eu não iria estar ali mais, porque esse português, desde quando eu cheguei lá, me ligava. Ah, porque eu vi você conversando com um brasileiro. E tipo assim, não gostava que eu conversava com outros brasileiros, porque ao mesmo tempo ele ficava com medo de um brasileiro me contar alguma coisa, ou eu contar alguma coisa para um brasileiro. Então eu cheguei lá, tipo, eu não tô tendo liberdade, ou o que tá acontecendo? E eu sempre cruzava com esse cara na rua. Mas enfim, outras coisas estranhas sobre ele é que ele passou mais tempo na Espanha. Então, para mim, quando as coisas ficarem ruins aqui para ele, ele vai sair dali, enfim. Então, mas eu já falei sobre esse caso aí, eu fiz um vídeo só sobre isso. O meu outro um golpe aí que eu levei foi de um brasileiro, e ele não pagou, não só eu, não pagou várias pessoas. Teve uma equipe inteira aí que ficou sem pagar. Ele devia uns 250 euros, mas teve pessoas aí que mais de 1.000 euros, que não recebeu picado o mês passado, e esse mês também picado, mas ele falou que ia pagar outro mês. Aconteceu que outro mês ele não pagou. E então, imagina para quem vem com pouca grana e tem família, tem filhos, então é bem complicado. E então eu vi bastante coisas ruins acontecendo aí, pessoas que com pouca grana não tinham dinheiro para pagar o aluguel, então é bem complicado. Eu não cheguei a passar por isso, mas você trabalha um mês, eu não trabalhei um mês, eu trabalhei 15 dias, né, lá. Mas quem trabalha um mês aí e não recebe, é complicado. Mas tá, beleza, eu saí desse trabalho, consegui um outro trabalho com outro brasileiro, todo virtuoso, cristão, falava de Deus todo dia, dava sermão todo dia, e eu também tive problema com ele. Eu já percebi a hipocrisia dele assim no primeiro dia, porque quando a pessoa faz muita questão de falar as coisas, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou quando a pessoa quer ser muito boa, assim, mas só em palavras, só ficar falando, eu desconfio, tá? Quando uma pessoa fala que é humilde, pra mim ela já não é humilde. Quando uma pessoa fala alguma coisa, você não precisa falar, né? As pessoas vão ver. Mas eu já suspeitava um pouco dessa pessoa, mas eu prefiro não me estender muito nisso. Eu tinha pedido para sair bem no dia do pagamento. Demorou para me pagar, vou pagar segunda, não pagou segunda. Vou pagar terça, não pagar terça. Quarta, e não pagou. Quinta, foi estornado dinheiro. Sexta, foi a gota d'água, porque eu o bloqueei. Ele não fala inglês, eu já tive que traduzir algumas coisas do trabalho, porque o chefe, o dono da obra mesmo, é canadense. Eu bloqueei ele. Antes de bloqueá-lo, eu falei que eu ia estar lá indo lá na obra e ver se eu conseguia, porque às vezes ele ia lá, ou o dono mesmo da obra, ou falar com alguém, conseguir o telefone do dono da obra mesmo, e eu ia falar o que estava acontecendo, tal, explicar para ele. E aí eu falei para ele que eu ia fazer isso, e eu não tinha mais nada para resolver com ele. Eu bloqueei e beleza. Aí deu alguns minutos, porque ele não tinha mais como falar comigo, não tinha mais como falar, vou te pagar daqui 10 minutos. Não, já vai cair na conta, não tinha mais como ele fazer nada disso. Acho que ele ficou com medo, né? Tava bloqueado, ele depositou o dinheiro que caiu na minha conta. Aí, obviamente, eu não fiz nada. Mas antes disso, já passou bastante coisa nesse meio tempo, nessa semana aí de pegar o dinheiro e nada, enfim. Eu tô contando resumidamente. Porque quem acompanha o canal aí, tem gente que me acompanha desde o primeiro vídeo que eu fiz, tem gente que começou a me acompanhar nos vídeos do Peru, enfim. Então, a maioria das pessoas que me acompanham já sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Então agora entra o X da questão, né? É uma questão mais individual, mais subjetiva, porque cada um é cada um. Teve pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e não querem voltar mais nem por nada nesse mundo para o Brasil. Eu estou num grupo do Facebook e eu vejo, vira e mexe, alguém postando alguma coisa lá, porque às vezes não tem nada a ver com... Vamos supor, alguém posta assim, pessoal, eu vou voltar para o Brasil.
você sabe me dizer como funciona com a questão da manifestação? Ah, você sabe me dizer se eu preciso fazer isso antes de voltar? São pessoas que querem voltar para o Brasil, querem ter tudo certinho aqui, não fechar conta em banco, enfim, saber de tudo, fazer todo o processo certinho para não ir com nenhuma pendência para o Brasil. Então, eu estou em alguns grupos do Facebook e eu vejo as pessoas às vezes postam isso, perguntando sobre isso, e não tem a pergunta respondida por ninguém, e tem pessoas, ah, mas por que você quer voltar? Tudo bem, é normal as pessoas querem saber, ainda mais para quem tá querendo ir, querendo saber o que fez essa pessoa, sabe, que foi dinheiro, às vezes saiu do trabalho para ir para lá e agora querer voltar. Tudo bem, mas aí já tem pessoas que já querem julgar. Ah, a pessoa tá vendo, agora quer voltar, foi acreditar nos YouTubers que vendiam sonho, blá 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 blá. No meu caso, eu assisti acho que uns 4 vídeos, foram 4 vídeos aí por aí, mais para saber do processo que eu tinha que fazer. Então eu não vim influenciado por nenhum YouTuber. Inclusive eu assisti esses 4 vídeos, foi de uma menina, e eu estando aqui, eu vi algum cara já barbado, tem filho, tem família, falando que veio porque acho que as pessoas já vão saber de quem eu tô falando, mas porque essa pessoa disse isso, disse aquilo e meio que engana. Eu vi o vídeo dessa pessoa aí, dessa mulher, e não vi nada assim, de enganação. Os vídeos que eu vi, né, teve gente que viu muito mais vídeos que eu, mas eu acho assim, o YouTube tem ali, quando você vai postar um vídeo, a opção para crianças ou para adultos, se o vídeo é para crianças ou para adultos. E bom, pelo menos eu e acredito que ela e outros YouTubers, eles colocam que é para adultos. Claro que não é certo você enganar, eu vejo muitas pessoas só querem mostrar o lado bom, mas todos nós somos adultos, e se você quer fazer uma mudança tão radical na sua vida, você não pode confiar só em uma pessoa, você tem que ver outras fontes, você tem que ir em grupos, ver pessoas aí, o que está acontecendo. Enfim, então, confia num YouTuber, eu acho muito infantil, e pessoas que às vezes não querem assumir a responsabilidade da própria vida. Eu, no meu caso, eu não vim influenciado por YouTuber, então o que sinceramente faz eu querer voltar para o Brasil, e talvez isso vai servir para pessoas que estejam pensando em vir para cá, é o seguinte: no meu caso, eu acho que eu não fiz assim, peguei um caderno e fiz tipo razões, os motivos pelos quais eu quero estar aqui, e comecei a escrever. Eu vejo pessoas aqui que têm motivos fortes e por isso eles não querem voltar. Então, seja no Brasil, ou seja em Portugal, qualquer outro país que você for, você tem que ter motivos realmente. Você tem que ter bem claro o porquê que você está saindo dali. Tem pessoas que não querem voltar porque a questão dos filhos, estão com os filhos aqui, eles estão tendo uma boa educação, e isso já é muito bom para eles, assim, de poder estar dando um futuro melhor para os filhos deles. Tem a questão da segurança, eu vi muitas pessoas que não conseguiam, às vezes, sair com a família, com a mulher, porque ficavam preocupados, moravam em lugares perigosos. Assim, tem lugares menos perigosos no Brasil, que é onde eu morava. Eu não acho que eu não tinha esses mesmos problemas que muitas pessoas aqui relatam para mim. Enfim, a pessoa às vezes tinha motivos muito mais fortes. A pessoa vem com a família, o filho está na escola, a esposa já está trabalhando no local e está tendo a casinha ali bonitinho, e eles, entendeu? Já estavam de saco cheio do Brasil. O que me deixava mais de saco cheio do Brasil é a questão da política. A maioria das pessoas só votam, enfim, no político, não votam no que ele, às vezes nem sabe o plano de governo. Você conversa, a pessoa não sabe nada, então é tipo igual time de futebol. Então, enfim, tá ainda, né, essa loucura o Brasil. Então, a corrupção e muitas outras coisas, para mim, sim, é um ponto que me desanima no Brasil. Mas eu não tive razões muito fortes para estar vindo aqui. Por exemplo, se for ver bem, eu tenho mais razões, mas eu não irei agora, não penso em ir por causa da crise que está esse país. A Argentina, se você pega a Argentina, a maioria dos meus amigos, eu converso mais com pessoas da Argentina do que do próprio Brasil. Eu gosto muito do sotaque argentino, eu estudo o espanhol argentino, assim,
a gramática, as gírias de lá, as formas deles falar. Eu vejo mais coisas da Argentina. Eu fui para lá, eu gostei do país. Eu sei bastante coisa sobre a cultura, sobre a política, enfim, é algo que eu gosto. Então, agora aqui em Portugal, o que eu queria mesmo era, ok, eu vou para lá, vou estar vivendo uma cultura diferente, o que é bacana, mas depois eu pego a residência e posso viajar, mas para mim, agora vendo aqui, não é um motivo forte. Não é um motivo forte. Porque tem um processo nisso. São que 2 anos, mais ou menos 2 anos para você pegar isso. Então, se você vem só com pouca coisinha, eu estou satisfeito aqui no Brasil, mas sei lá, estou meio entediado de estar aqui. Pode ser que não funcione para você, para mim, no meu caso, não funcionou. Estou meio entediado aqui, vou vir em outro país. As primeiras perrengues que você passa, quer chutar o balde e voltar, se você não tiver motivos fortes. Então, mas o meu caso é o seguinte, eu sou solteiro, não tenho filhos, então qualquer coisa que eu faço vai prejudicar a mim. Por exemplo, eu vim com o meu dinheiro, estou voltando com o meu dinheiro, então agora, por isso que se alguém vem com filho, ou vai vir sozinho para depois trazer a família, então tem que ser algo muito bem pensado. Tem que ser algo já definido, escrito ali, para depois você poder ler e ver realmente, não, eu tenho esses motivos aí pelos quais eu quero estar aqui. Então, para mim, não tem, assim, e eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de fazer essas coisas, então, às vezes, ficar 2 anos aqui, eu tô tendo uma experiência muito boa agora aqui, por isso que eu decidi fazer trabalho voluntário, porque por enquanto eu só estava tendo experiências ruins, essas coisas de trabalho, agora eu tô tendo uma outra visão, uma visão mais de fazendo turismo, né, uma visão mais como um turista, e é claro que quando você vem a um país a turismo é tudo mil maravilhas, agora trabalho como eu vim é diferente. Mas eu acho que eu provavelmente irei voltar para o Brasil. E não sei se lá eu vou tentar ir para outro país, ou se eu vou ficar lá um tempo, então ainda não sei. Eu tenho, assim, dois extremos. Tem um lado meu que gosta muito de viajar, mas tem um outro lado meu que também gosta muito de ficar em casa. Eu, no Brasil, tenho poucos amigos, eu chegava em casa, ficava no quarto, fazia minhas coisinhas, vivia ali no meu mundinho. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade também grande de querer viajar. E quando você viaja, você interage com outras pessoas, aí chega um tempo, igual no período, há 2 meses eu já estava bem cansado, tá certo que eu estava em hostels, eu estava compartilhando um quarto com várias pessoas, então consome bastante energia para quem é mais introvertido. Mas eu tenho esses dois extremos, então não sei o que eu vou fazer quando chegar lá. Mas ao mesmo tempo também eu não quero ficar no Brasil, não por questão só. Eu quero ter outras experiências, me ver em outras situações. Talvez eu até viva, apesar de que na América Latina, os países, para mim, na minha opinião, os menos piores, vamos dizer, seria Chile e Uruguai, mais para cima aí tem Costa Rica, Panamá. Então, mas enfim, eu não tenho nada decidido. Provavelmente eu vou voltar, vou ficar um tempo lá. E, enfim. Mas é isso. Eu também não vou essa semana embora para o Brasil. Eu tô aqui, eu vou curtir mais um pouco aqui. Não sei ainda quando eu vou embora. E, enfim. Mas eu quis fazer esse vídeo, já que eu tô mais relaxado, mais tranquilo, para assim também eu posso formular melhor o que eu penso, quando você faz coisas no calor do momento, às vezes você não toma decisões boas, né? Decisões corretas. Então é isso, foi só mais um vídeo para estar passando um pouco do que passa na minha cabeça bom, e também para as pessoas que pensam em mudar para um outro país, para ter bem, assim, motivos fortes para estar vindo. Ou se você é solteiro, se você vai se a sua decisão, igual eu posso ir para outro país também,
chegando no Brasil sem muito planejamento, porque, claro, com dinheiro, guardando um dinheiro, fazer isso, porque eu não tenho, tipo, filho, as minhas decisões, as decisões que eu tomar vai afetar a mim só, então eu não tenho essa responsabilidade com uma outra pessoa. Então, se você tem só curiosidade de saber como que é viver em outro país e quiser vir, venha, desde que, sei lá, não afete a vida de outras pessoas, eu acho que tá, tá ótimo. Mas é isso então, pessoal. Agora eu vou sair, vou provavelmente estar gravando outros vídeos aí. Vou dar uma volta hoje por Portugal aí de bicicleta, ou ainda não sei. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.